pode falar sobre qualquer coisa aqui? Qualquer coisa, por favor. Tá. Você entrou cancelado por quê? Eu vou te fazer 2 perguntas pro povo entender algumas coisas. Eu entrei cancelado, por acontecimentos da minha vida pessoal, né? Uhum. Existia um acontecimento, um fato com a minha esposa, onde, de fato, eu cometi alguns erros com ela. Ela expôs esses erros na internet e isso fez com que muitas pessoas se decepcionassem comigo, pessoas que gostavam de mim, pessoas que não me conheciam passaram a odiar, vamos colocar dessa forma. E tudo que eu construí na minha carreira, e quando isso aconteceu eu já tinha 12 anos de carreira, a minha carreira ela ficou insignificante, como se eu nunca tivesse feito nada, e as pessoas não queriam nem me ouvir, nem saber nada. Então não fazia sentido o que eu havia construído. A minha vida pessoal ficou muito maior do que a minha vida profissional. E eu nunca fui um cara de abrir muito a minha vida pessoal. Então os meus erros ficaram maiores do que os meus acertos. Em outras palavras, você quer dizer que se você fizer certo tudo a vida toda e quebrar um princípio lá no final, a vida toda pode ser perdida? Por exemplo, se você já fosse um cara velho de idade e não tivesse chance de recuperar, a sua vida toda poderia ser cancelada, esquecida das pessoas por causa de um último erro? Você acha que é assim que funciona? Diante de Deus, não, mas diante das pessoas... Não, das pessoas, lógico. Diante das pessoas, infelizmente sim, porque... Bom, eu penso o seguinte, é muito mais fácil você falar do problema do outro, porque quando a gente está falando do seu problema, não está falando do meu, né? Uhum. Então, vamos apontar o dedo para você e vamos falar sobre você, porque se todo mundo estiver falando sobre você, ninguém vai falar sobre mim. Uma das teorias que Jesus ensinou de não julgar para não ser julgado foi porque você nunca vai saber o porquê a pessoa fez aquilo, que você não conhece a história dela. Exato. Então, a primeira pergunta que eu quero te fazer em cima desse cancelamento é como é que foi o seu relacionamento com seu pai? Então, pois é. É interessante. E aí, antes de eu falar isso, eu quero deixar bem claro que o que eu vou falar aqui não é uma desculpa e nem uma justificativa para dizer, então realmente ele podia ter feito isso. Não é isso. Mas é quando a gente começa a entender o porquê que as coisas acontecem. A raiz de onde veio certas loucuras na nossa vida. Exatamente. Bom, vamos lá. Minha mãe, casada com meu pai, biológico, com 1 ano eles se separam, com 3 anos meu pai biológico e a gente rompe qualquer tipo de contato, né? Ele para de me buscar, ele e minha mãe têm um desentendimento, cada um conta uma história, não vou entrar no mérito do que é verdade e o que é mentira. O fato não tenho mais relacionamento com meu pai. Dos meus 3 aos meus 19, dos meus 3 aos meus 20, 21 anos, sem ver meu pai, sem saber onde ele está, sem nunca ter recebido parabéns, Feliz Natal, um abraço, e aí, como é que você tá? Nada. Convivo com ele 2 anos e ele morre. Tá? E aí depois eu conto brevemente essa história do falecimento dele, porque foi bem triste, acho que tanto para ele quanto para mim, a maneira como aconteceu. Mas, voltando um pouquinho, quando eu tinha 4, 5 anos, minha mãe se casa de novo com o Ricardo, que é quem eu chamo de pai, quem eu considero pai, né? E aí, enfim, ele foi quem, junto com a minha mãe, com a minha tia, com a minha avó, mais a minha tia e minha avó, que me criaram, né? Isso é muita confusão na cabeça de uma criança? É muita confusão, né? Você não tem ali como é que eu vou dizer? Uma referência, né? Então esse negócio de que as pessoas falam, né? É bom que você não é um cara religioso, eu gosto de fazer algumas perguntas para quem não é religioso, para eu entender. Porque eu sou um cara que leio muito a Bíblia, né? E a Bíblia nos ensina algumas coisas assim que as pessoas batem de frente e falam, não, mas eu faço do jeito que eu quiser. Mas quando eu escuto a realidade, eu vejo que a pessoa só está sofrendo aquilo porque não praticou o que estava escrito. Sim. Então, para você que não é religioso assim, né? Não é praticante, acredita em Deus e tudo, isso é notório, né? Mas talvez não assuma uma religião, não sei como é que você se pronuncia, nunca conversei sobre isso com você, mas... me converti, né? Sou evangélico. Você hoje é evangélico, você seja evangélico, sim. Tá. Mas isso faz muito tempo? Batizei. Vai fazer 2 anos. 2 anos. Então vamos lá. Então hoje você é evangélico, não sabia. Então tá bom. Você então reconhece que toda separação gera uma ruptura emocional muito grande na família. Sim, isso é muito difícil para as crianças. Com certeza. Não, sou cheio de buraco emocional. Então, beleza. Terapia. Então, peraí. Então, se você sabe disso, me dá uma explicação, sem ser espiritual, uma explicação emocional para você errar quando chega a tua chance.
Uma explicação por que eu errei? É uma explicação emocional. Vamos lá, quando é que foi sua primeira relação sexual? Com 11 anos. Com 11 anos? É. Então você começou prematuramente, numa fase ainda de criança. 11, 12 anos. Com 11, 12 anos você começa a já ter uma vida que um adulto deveria que ter. Exato. Então isso já mexe na tua cabeça. Pra caramba. Então provavelmente você na adolescência se envolveu com mulheres, pornografia, tudo isso. Muita coisa. Então beleza. Então, e sempre tive como referência um amigo bem mais velho que eu, que me levava pra todos os lugares. Então sempre fui. O que é todos os lugares? Baile funk de comunidade pra caramba. Ia em boates, mesmo sem ter idade pra isso, né? Porque com a segurança libera e tal, não sei o que lá. Hoje em dia é mais difícil, mas na minha época entrava, né? Então, só voltando a palavras suas, né? Nada justifica, porque nossos erros têm que ter arrependimento diante de Deus e ponto final. Não tem justificativa para erro. Mas para a gente entender a raiz. Às vezes a gente está julgando uma pessoa que passou por um abuso que a gente não passou. Eu contei uma coisa no Método Destiny agora que eu nunca contei em público, que aos 11 anos de idade eu fui abusado sexualmente. Né? Foi uma moça que trabalhava lá em casa e dos 11, e como eu nasci num ambiente religioso, dos 11 aos 15 anos eu acreditei piamente que minha alma estava no inferno por causa disso. Que eu hoje vejo que eu não tive culpa nenhuma, eu me culpei por 4 anos. Falei, meu Deus, eu vou pro inferno, agora já era, acabou minha alma. E por causa disso eu fiz outras besteiras até os 15 anos, porque eu falei, já que eu vou pro inferno, vamos embora, né? E hoje eu vejo que isso só acabou quando eu conversei com meu pai. Eu só tive coragem de contar pro meu pai aos 15 anos de idade. Fiquei 4 anos chorando toda noite, pensando, se eu morrer hoje à noite eu vou pro inferno. E na verdade eu sei, hoje, como adulto, que foi provocado pela pessoa que tinha mais idade, que eu não tinha consciência nenhuma do que eu estava fazendo e tal. Mas isso gerou consequências seríssimas na minha vida. Uhum. Entendeu? Gerou consequências seríssimas, mexeu com a minha mente, eu tive que fazer terapia no futuro e gerou problemas de caráter que eu tive que vir consertando durante a vida. Repito, que não existe justificativa para erro. Para erro só existe arrependimento. É a única coisa que existe para o erro. Mas você começou a se envolver, então... muito cedo. Como você não tinha relacionamento com teu pai, você viu num amigo mais velho, talvez uma referência, né, de homem, do que fazer. Geralmente, nessa idade, o teu pai que te pega para levar. Vamos no jogo, filho. Vamos tal coisa. Você não tinha quem fazer isso? Meu pai e minha mãe sempre trabalharam muito. Né? E aí, quando eu falar meu pai, já vai tá ser falando sempre o pai do meu irmão, que é quem eu uhum. chamo de pai, né? Uhum. E nunca existiu na minha família diálogo. Isso é uma coisa que não existe, é uma coisa que tem muito entre agora eu, minha filha e a minha esposa. A gente, tanto a minha esposa também não teve diálogo na família dela, eu não tive. Então a gente investe muito isso na Sofia. A gente tem muito diálogo com a Sofia, a gente fala sobre tudo. Então esse era um lugar que não tinha. Então quem eu vou tirar dúvida, quem eu vou perguntar, quem vai estar disponível, quem vai me ensinar, é essa pessoa. Então, é meu amigo, é ele. Então, eu vou ouvir ele. Então, eu via as atitudes dele, eu ouvia o que ele falava, e aquilo para mim era o caminho. Porque dentro do universo que eu conhecia, eu via ele bem sucedido. Então, vamos lá. Ele era 7, 8 anos mais velho que eu, ele tinha o carro dele, ele trabalhava, ele tinha o dinheiro dele, e ele tinha um monte de mulher. Para mim, aquilo ali era o certo. Aquilo ali era o caminho. Era o que eu tinha como referência, pô. Claro. E qual que você acha que é o maior problema de não crescer com o pai? Porque uma coisa que eu ensino muito, até no Método Destiny eu ensino isso, é a importância da paternidade. Mas eu queria saber de você que teve, eu não sei se pode chamar de abandono ou afastamento, qual é o maior problema que cria? Qual o sentimento pior que vem? Acho que é abandono mesmo. Eu acho que é você não se sentir importante, né? Acho que você sempre precisa da aprovação, né, das pessoas. E você nunca se acha bom bastante, né? Você acha que você acaba carregando isso até a fase adulta? Cara, eu acho que em algum momento da minha vida, eu consegui desligar essa chave e passei durante muitos anos sendo muito confiante, muito corajoso, eu tinha muitas qualidades, né, nesse sentido. E quando eu tive a minha primeira decepção, frustração grande, assim, que até conto isso na minha palestra, que foi lá no programa do Fausto, quando eu fui me apresentar, enfim, acabou não dando certo por diversos motivos. Ali eu perco esses superpoderes, vamos dizer assim, e eu volto a ser uma pessoa que não medrosa, uma pessoa que não confia, né,
tanto nela, insegura, eu passo a ser essa pessoa de novo. Essa pessoa que precisa que as pessoas digam pra mim, fala, e aí, o que você achou? Tá bom? Tá legal? Eu não sei. O que você acha sobre isso? Então, eu preciso da aprovação do outro e eu preciso que o outro me valide o tempo inteiro e bata palma e me incentive, me dê coragem. Eu comecei a ir para esse lugar. Então, hoje eu venho batalhando de novo para voltar para o lugar que eu gostaria de voltar. Então, assim, no próprio programa, as pessoas perguntam, cara, em nenhum momento você achou que você ia ganhar? Não. Em nenhum momento você achou que você era favorito? Não. Mas como? Você voltava várias vezes no paredão? Mas eu não achava.